Bem-vindos, bem-vindos à live O Despertar dos Homens. É uma honra ter você aqui e tenho certeza que grandes coisas nós vamos viver nesse tempo. E eu quero te perguntar como é que está indo a sua vida, se você está vivendo o verdadeiro propósito da sua vida, como é que você está vivendo no seu dia a dia. Você anda ocupado, você anda sempre cansado? Será que você está vivendo todo o potencial que tem aí dentro de você? Todo o potencial que Deus colocou aí dentro de você? Então fica comigo que nós vamos ter um tempo muito bom agora. Eu vou falar um pouco sobre a Academia de Homens e depois eu vou estar liberando um e-book gratuitamente sobre metas e mentalidade para homens de propósito. Um e-book que Deus colocou no meu coração para mim compartilhar com o máximo de pessoas que eu conseguisse, para que essas pessoas recebessem também o que eu recebi da parte dele. Então eu vou começar aqui apresentando um pouco a Academia de Homens para vocês. Vou diminuir aqui um pouco a minha tela e eu quero passar alguns slides aqui para vocês sobre como que surgiu a Academia de Homens, como que isso chegou no meu coração. E antes da gente ir adiante, se você puder se inscrever no canal, curtir, compartilhar aí com quem está precisando despertar nesse dia, compartilha, não deixe de compartilhar, não guarde isso só para você, faça como eu transborde e ao máximo de pessoas que você conseguir. Então, a Academia de Homens é um projeto que Deus colocou no meu coração, que trata do corpo, da mente, do espírito. Ele vai nos levar a repensar e pensar sobre a nossa fé, sobre a visão da nossa vida, nos estimular a termos coragem, a sermos homens ousados, a ter disciplina no nosso dia a dia, a viver com propósito. E você pode conhecer a Academia de Homens através do YouTube. Também a gente está no Instagram também, tem alguns vídeos ali, mas os vídeos mais extensos, aqueles que têm uma reflexão maior, eles ficam no YouTube por ser uma plataforma já mais adequada, né? Não sei se seria esse o termo correto, mas onde a gente vê que tem mais esse conteúdo mais extenso. Eu quero que vocês vão comentando também. Eu já estou vendo aqui, quero agradecer o Alessandro, que é um irmão para mim, e a Alessandra, que é minha irmã mesmo de sangue. Obrigado por estarem prestigiando, por estarem aqui presentes. É uma honra. Então, eu vou falar um pouco sobre a Academia de Homens agora. E eu aprendi que homem sozinho é presa fácil. Então, Deus colocou no meu coração há muito tempo atrás o desejo de falar isso aos homens, de compartilhar com homens, para homens posicionados, homens que vão se posicionar nessa geração. E no início, até o nome era Homens de Palavra, porque eu sentia no meu coração que os homens estavam perdendo a sua essência. Com o passar do tempo, esse papel do homem foi ficando esquecido. E o homem, então, ele começa a seguir padrões do mundo, ele começa a deixar a sua essência para trás. E isso vai transformando a sociedade, vai transformando famílias. E eu estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque nem era para eu estar aqui. Mas Ele, na sua infinita misericórdia, viu em mim alguma coisa que até, às vezes, eu me pergunto, Senhor, o que o Senhor viu em mim? Porque eu estava afundado, eu estava cavando um buraco aonde eu mesmo estava me enterrando e estava enterrando a minha própria família. Eu estava tão ruim, a minha casa tão desestabilizada, a família disfuncional. Na época que começou essa mudança de vida,
eu tinha a minha filha, Helena, ela tinha em torno aí de uns 5 anos, então ela sofreu bastante nesse período anterior. E voltando um pouco aqui, prazer, meu nome é Vanderlei e eu sou casado com a Stephanie, tenho 2 filhas, a Helena e a Clara. Passou um pouquinho essa apresentação, mas voltando então ao nosso assunto ali, a nossa família estava disfuncional. Eu vi a necessidade que eu precisava mudar, porque o caminho para onde eu estava indo era um caminho de morte mesmo. Assim, com vários problemas na minha vida, falta de responsabilidade, omissão, deixando as coisas sempre para minha esposa, nas costas dela, para ela decidir. Uma verdadeira infantilidade. Isso mesmo, infantilidade. Como um menino mimado. E Deus me mostrou isso, Deus revelou que se eu não tomasse uma atitude, a minha família ela ia se dissipar. Então, aos poucos, eu fui começando a buscar a Deus e questionar alguns comportamentos que eu tinha. E eu perguntei, será que isso que eu estou vivendo é certo? Será que é assim mesmo? Será que é assim? É isso que Deus tem? É isso que essa vida é assim? Será que é assim que é para ser essa vida? Então, eu comecei a ter um tempo, a orar, a buscar a Deus, e eu fui convidado para uma formatura de um curso que se chama Homem ao Máximo. E esse curso foi o divisor de águas na minha vida. Foi um curso que impactou tanto a minha vida, que eu fui, assim, tive uma transformação muito grande. E isso impactou até hoje na minha vida financeira, na minha vida de trabalho também. Tudo isso por eu me deixar, né, ser transformado por aquilo. E quando eu fui convidado para ter o curso, veio a pandemia, a gente não teve o curso naquele ano, mas mesmo assim eu comecei a buscar. E aí, no outro ano, sim, daí saiu o curso. E eu fiz o curso, foi uma bênção, assim, foi transformador. E ali a minha caminhada se estreitou mais com Deus. E a partir dali eu vi o quanto eu estava errado e o quanto o que Deus tinha para minha vida era melhor do que aquilo que eu estava vivendo. Bom, eu passei por muitas etapas na minha vida e hoje eu cheguei aqui porque Deus colocou. Um dia eu indo trabalhar, Deus colocou para mim no meu coração, olha, tá na hora dos homens se posicionarem. E eu fui em busca disso. E para a glória de Deus, porque a glória é só dele, não é nada minha. Hoje eu estou aqui e ele me abençoou muito por eu conseguir escrever esse e-book, desenvolver e poder, né, ajudar quem está na mesma situação que eu estava, quem está vendo que está indo para o buraco, quem está vendo que a sua casa só tem tristeza, só tem desespero, quem está vendo que a sua vida financeira não está boa e que precisa tomar uma atitude, que a sua vida espiritual está o caos, que é uma miséria de vida. E hoje eu estou fazendo curso pela segunda vez, pela graça de Deus. Eu fui convidado pelo meu líder Douglas e a gente está fazendo agora, temos mais uma lição e a gente termina. Então, a Academia de Homens, ela está aqui nas redes sociais para alcançar homens que eu não consigo alcançar aqui na minha cidade, para alcançar homens o mais longe possível, homens que às vezes estão em locais onde a palavra não chega para eles, onde a informação é mais difícil. E é para isso que surgiu, é para juntar homens, para homens que resolvam e assumam a sua responsabilidade. Homens que vão honrar as suas famílias, honrar as suas esposas, que vão viver uma vida com propósito, deixando de lado o seu ego, o seu orgulho e o seu conforto. O despertar de homens para o seu verdadeiro propósito. É isso que a Academia de Homens quer para todos nós. Que nós venhamos a despertar para o propósito real que a gente tem para as nossas vidas. Porque se nós, homens, não nos posicionarmos, a nossa sociedade, o lugar onde nós vivemos, a nossa casa, ela vai virar um caos.
vai virar uma terra sem dono, uma terra onde cada um acha os seus próprios os pensamentos, as suas próprias atitudes resolvem por si só, sem princípios. E é para isso que a Academia de Homens está aqui. E uma coisa que eu aprendi, que quando o homem muda, tudo muda ao seu redor. E é por isso que começa por nós. Se você está aí, está pensando que a culpa não é sua, pelo que a sua vida está hoje, como a tua vida está hoje, se você está achando que a culpa não é tua, meu amigo, eu sinto te dizer, mas você está completamente enganado, porque a culpa é tua. A culpa do estado que nós estamos na nossa vida hoje é nossa, não é dos outros. Não adianta a gente querer transferir culpas para outras pessoas. Isso não vai adiantar. Só vai fazer com que a gente aceite que os nossos erros, eles são racionais. A gente vai estar dizendo, isso é normal. É assim mesmo, eu sou assim mesmo. E agora vamos falar um pouquinho sobre os problemas que os homens enfrentam hoje. Qual que é os problemas dos homens agora, na nossa geração? Então, os maiores problemas são a omissão, que é quando a gente deixa para outras pessoas decidir por nós. É quando nós temos o poder de tomar uma decisão e nós não fazemos nada. Um grande problema é a autorresponsabilidade. Nós, homens, nós não queremos assumir a responsabilidade. Nós queremos deixar para outros a responsabilidade. Nós queremos deixar a responsabilidade de criar os nossos filhos para nossas esposas. Nós queremos deixar a responsabilidade de criar nossos filhos para a escola. Nós queremos deixar a responsabilidade que o nosso negócio não está indo bem para o governo. Nós queremos deixar a responsabilidade que a nossa vida espiritual não está indo bem para o diabo. Mas é a gente. Tudo começa pela gente. A preguiça também, homem também tem a preguiça de fazer as coisas, quer de mão beijada, quer que as coisas caiam no colo. A famosa zona de conforto, que é quando tá bom assim para mim, para que eu vou me arriscar para mim melhorar? Então, se tem algum percalço no caminho, é normal. Para mim tá tudo bem. Egoísmo, de achar que nós somos melhores que todo mundo, que só nós devemos ter a nossa vontade satisfeita. Redes sociais, hoje nós estamos à mercê das redes sociais, achando que o que a gente vê ali é o que é ideal para nós. E a gente deixa a nossa família ao léu, ao vento, para a gente ficar num telefone. Nós precisamos mudar. Não adianta nós estarmos na nossa casa, mas nós estarmos com a nossa cabeça no telefone. Isso não adianta. E os nossos exemplos de masculinidade, quem que são hoje? Na minha infância, os meus exemplos de masculinidade eram Ayrton Senna, os meus exemplos de masculinidade, Sylvester Stallone, e eram homens que pode ser que não tinham as vidas perfeitas, mas a gente via que eram homens responsáveis, homens que chamavam a responsabilidade para eles, que não importava, né, se estava difícil, eles faziam. Olha só, Ayrton Senna, o exemplo de caráter, de homem que ele deixa para nós. Uma pessoa que buscava sempre melhorar. A cada corrida ele não se conformava, ele ficava após as corridas mexendo no carro. E os desenvolvedores dos carros não queriam nem que ele fizesse aquilo, porque eles tinham que pagar para os mecânicos hora extra. Mas mesmo assim ele não desistia. E hoje nós temos essa falta de figuras masculinas que nos aponte, nos levem para um caminho, e em todas as áreas. A gente vê o quanto você perdeu isso. E eu sinto informar isso, às vezes, pode as pessoas até se ofenderem com isso, mas é verdade. Quem que é a nossa referência hoje, por exemplo, no futebol? Né? A gente tem vários jogadores bons, mas a gente não tem, como na época de 94, um Dunga, que ele brigava pelos seus companheiros, brigava pelo seu time. E isso são referências para nós.
As crianças precisam de referências para crescerem e não se desvirtuarem. Então também estamos sem referências. Olha só que dado alarmante. 78% dos homens cometem suicídios em relação a 22% das mulheres. Então o homem, ele é quieto, o homem não conversa, o homem não fala. Se nós pegarmos um grupo de WhatsApp de homens e colocarmos ao lado de um grupo de mulheres, o grupo de homens, você dá um bom dia, algum vai fazer um joinha. Agora você pega um grupo de mulheres, as mulheres já vão dizer bom dia, como é que tá na sua casa, você tá bem, como é que tá a sua saúde? As mulheres falam mais que os homens, se comunicam mais que os homens, o homem já é fechado. E isso é por isso que a Academia de Homens está aqui, para que nós possamos expor as nossas ideias, os nossos pensamentos uns para os outros, para que a gente não fique preso na nossa própria mente e a gente não dê espaço para pensamentos de morte. Isso é muito grave, pensamentos de tirar a vida. Antes ali eu botei uma música do Linkin Park e o cara, que é o vocalista, ele tirou a própria vida, um cara super novo, com uma carreira brilhante. Ele não tinha falta de nada na sua vida material, mas e como é que estava o interior dele, com quem que ele estava compartilhando os sentimentos dele. Então, os homens têm essa tendência ao suicídio. Nós vivemos um problema muito grande aqui no Rio Grande do Sul com a questão climática e produtores rurais, homens trabalhadores, tirando a sua própria vida por causa de dívidas com bancos. Homens que não viam saída e resolveram tirar a própria vida. Olha só que triste que é isso aí. Que triste, deixando famílias, filhos sem um pai por causa de dívidas, porque eles não tinham apoio, eles não tinham quem ajudasse eles. Nós, homens, precisamos despertar para isso. Nós não podemos mais ficar calados nos nossos sentimentos, mas sim compartilhar uns com os outros. A saúde do homem, homens são a minoria na busca por tratamentos psicológicos. Então o homem guarda tudo para si. Eu sei, porque eu sou assim, eu também, mas eu me esforço para mim não deixar eu implodir com os meus pensamentos e nem explodir também em cima da minha família. Junho é o mês mundial da conscientização sobre a saúde mental dos homens. É o Junho Azul. E em todo o mundo hoje se está fazendo campanhas para conscientizar as pessoas desse grande mal, que é a saúde mental dos homens, porque o homem não procura ajuda. 525 mil homens perdem a sua batalha todos os anos. 43.750 homens perdem a sua batalha todos os dias. E sabe o que o homem que perdeu a sua batalha há 1 minuto atrás disse? Sabe o que o homem que perdeu a sua batalha há 1 minuto atrás disse? Não é nada. Tá tudo bem comigo. Nós precisamos despertar. Nós precisamos. A crise não é apenas financeira. Muitos homens enfrentam solidão, falta de propósito, ansiedade, desânimo, falta de direção, problemas familiares. Também aqui falta de metas, que é isso que vai falar o nosso e-book. E não é falta de capacidade. É falta de direção. E nós estamos aqui hoje para acabar com isso. Só um minutinho. Homens fortes não nascem prontos, eles despertam. Então, a gente está aqui para isso, para se ajudar a despertar. Agora eu quero dizer para você que hoje chegou o dia. É hoje, não vai passar de hoje o dia, o despertar dos homens. E eu quero que você assista esse vídeo agora, ele é um pouquinho extenso, mas preste atenção, porque esse vídeo vai fazer você repensar muita coisa na sua vida, como fez eu repensar muita coisa na minha vida. There is nothing as powerful as a changed mind.
You can change your hair, your clothing, your address, your spouse, your residence. But if you don't change your mind, the same experience will perpetuate itself over and over again, because everything outwardly changed, but nothing inwardly changed. If you want something out of life, if you want to change yourself, if you want to acquire something, if there's some goal that you want to reach, changing your behaviors, overcoming negative habits, it's challenging. It's hard. Most people go through life never discovering what their talents are. Most people never develop their talents. The only thing that's going to make you happy, my friend, in this year or any other, is to step up. It's to raise the standard. It's to discover what you're capable of and feel that incredible power of pushing through whatever's holding you back and get to the other side of more of your true self. That's what this game's all about. When you step into your fears and continue to push yourself to go on, something happens for you. If you look at somebody who's really successful and you think, wow, I mean, they're so amazing, they're such a genius, you gotta dig underneath and you gotta remember something. People are rewarded in public for what they've practiced for years in private. If you don't develop the courage to do that which has been given you to do, and you spend a lot of time going around trying to convince other people or trying to get their approval, what will happen is that you will lose your nerve. And other people will convince you that what you're doing doesn't have any value, and you'll give up on your dream. How much time do you have left? How much time do you have left? When you start thinking about that, we don't know. Most of us don't use the stuff that we have brought into the universe. Stop wasting valuable time. If you want something, you have got to be relentless. You've got to learn how to become resourceful. You've got to learn how to become creative. The power to hold on in spite of everything, the power to endure. This is the winner's quality. The hunger, the ability to face defeat again and again without giving up. This is a winner's quality. What this power is, I cannot say. All I know is that it exists, and it becomes available only when a man or a woman is in that state of mind in which he or she knows exactly what he or she wants and is fully determined not to quit until they find it. There's greatness in you, and you've got to learn how to tune out the critics outside and the critic inside. So I'm going to harness my will, and I'm not going to let anything stop me. I deserve this. Most people give up on themselves easily. You know the human spirit is powerful. There's nothing that's powerful. It's hard to kill the human spirit. You are unstoppable. Live your life with passion, with some drive. Most of us go through life with our brakes on, holding back. Decide that you're going to push yourself. You got to focus on you. And as you convince you, as you sell yourself every day, you will begin to see a difference in the things that you're doing. Selling yourself on your ability to perform a job, to achieve a certain objective. Telling yourself every day, here I go again. And I got what it takes. This is my day, and nothing out here is going to stop me. E é isso aí. Nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir jamais. Deus tem algo grande para as nossas vidas e nós precisamos assumir isso, a nossa responsabilidade. Deus criou o mundo e Ele criou um jardim onde tinha muitas árvores.
Deus disse para a gente não comer duma. E nós fizemos exatamente, né, o contrário do que ele pediu para nós. Mas a gente tem um mundo que nós, homens, se nós nos empenharmos, assumirmos as nossas responsabilidades, o nosso propósito, nós vamos alcançar um nível, algo que a gente nunca viveu. E eu creio que Deus quer que a gente tenha vida e vida em abundância. E eu não estou dizendo aqui que Deus quer que a gente seja rico, que a gente seja famoso. A gente não sabe qual que é o propósito dele para a nossa vida. De repente, ele quer que a gente viva a vida simples e vida comum do nosso lar. Mas quando a gente entender que Deus é suficiente para nós, que Jesus é suficiente para nós vamos viver essa vida com alegria, com intensidade e com amor. É isso que a gente precisa entender. E a Academia de Homens está com essa proposta, com esse e-book agora, que foi Deus que também colocou no meu coração, para que homens alcancem os seus objetivos, para que homens tracem metas para alcançar os seus objetivos e mudem a sua mentalidade. Não tenha aquela mentalidade que acha que não vai dar certo. E eu quero compartilhar com vocês, então, o e-book Metas e Mentalidade para Homens de Propósito. É um material que eu vou passar um pouco aqui para vocês, compartilhar um pouquinho aqui. Deixa eu tentar colocar ele aqui na tela para vocês. E ele não é um material muito grande, mas ele é um material muito prático. E eu vou ler algumas partes aqui para vocês, e para despertar o interesse em vocês de lerem, porque ele vai nos ajudar a traçar metas, a ajudar a gente a enxergar os objetivos da nossa vida. Então, eu quero destacar assim, alguns capítulos hoje. O capítulo 2, o que são metas e objetivos. Então, a gente precisa diferenciar metas e objetivos, porque o objetivo é aonde a gente quer chegar, qual que é o nosso sonho, qual que é o nosso plano, aonde, né, a gente vai alcançar a vitória. A gente pode ter o objetivo, como diz aqui no próprio e-book, de ser um pai presente e admirado pelos filhos. Isso é um objetivo louvável, mas se eu pensar somente assim como um objetivo, vai ficar muito amplo para mim. O meu cérebro ele não vai entender muito como é que eu vou conseguir chegar lá. Então, a gente traça metas para a gente chegar nesse objetivo. Então, aqui diz que metas eu vou fazer. Eu vou realizar mais atividades com meus filhos. Então, se eu quero ser um pai presente, admirado pelos meus filhos, eu preciso estar presente na minha casa de todo o meu coração, de toda a minha atenção para eles. Eu ensinar eles um ofício, eu ensinar eles um esporte. Isso vai fazer com que eu alcance o meu objetivo. Aqui mais um objetivo, estar em forma aos 50 anos. Estabelecer uma rotina de o objetivo estar em forma aos 50 anos. Mas como que eu vou chegar lá? Eu posso falar, eu quero estar em forma quando eu tiver 50 anos. Mas, e o meu cérebro vai dizer, mas como é que você vai fazer isso? Como que você vai fazer? Então, a gente traça metas para a gente chegar nesse objetivo. Então, essa diferença nós precisamos. Aqui daí vai falar sobre homens da Bíblia que tinham metas claras, como Neemias. Neemias que traçou metas para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Então, é bem interessante. José. Aí aqui também o capítulo 4 é também um capítulo bem interessante da gente ler, porque vai mostrar para nós as 5 áreas principais que o homem precisa ter meta. Então, depois no fim ali, eu vou descrever para vocês essas áreas, para não ficar muito extenso aqui a live. E isso aqui é muito importante para nós, que é o método SMART. Isso é um método que é aplicado no mundo inteiro, e a gente pode trazer para a nossa vida de graça. Isso aqui não precisa pagar por isso aqui. É um método que foi desenvolvido para a gente pegar a meta e nós destrincharmos ela, analisarmos a meta e fazer com que a gente cumpra com esses, com o que é proposto aqui, com essa metodologia. Então, se a gente eu quero ter uma meta ali de ser um pai presente e eu preciso realizar atividades com os meus filhos, eu vou ter que especificar qual atividade eu quero.
Aqui a gente vai ver um exemplo no e-book. Eu não sei se está aparecendo aí para vocês. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu esqueci. Aqui, perdão, ficou alguma coisa ali. Mas, mas vocês podem depois baixar ele e olhar essa parte aí que eu pulei, me perdoem. Então, quando a gente vai pegar essa meta, a gente vai deixar ela específica e depois a gente vai deixar ela mensurável. O que você não pode medir, não pode melhorar. Então, eu preciso estabelecer um tempo, né? Eu vou, então, se eu quero ser um pai melhor e eu vou jantar com os meus filhos e eu estabeleço isso quantos dias por semana, por quanto tempo eu vou ficar ali, e o nosso próprio cérebro ele vai assimilando essas informações e vai ajudando, fica mais fácil da gente cumprir essa meta. Essa meta, ela precisa ser alcançável. Não adianta eu traçar uma meta que eu não vou conseguir, porque é muito distante. Por exemplo, aqui diz, ó, não adianta querer virar um CEO em 6 meses, se você ainda é um estagiário. Então, isso é um processo, né? Não é da noite por dia. Então, isso não é alcançável. O seu cérebro vai já dizer impossível de fazer. E ele vai, então, te desestimular, né? Vai te enganar ali para você não permanecer nessa busca. Essa meta, ela tem que ser relevante, tem que trazer algum benefício para a sua vida. O que adianta, né? Eu devo pensar, ou melhor, eu devo pensar assim, se eu quero ser um pai melhor, o que isso vai trazer para minha vida? Vai trazer alegria, vai trazer o amor dos meus filhos, vai trazer calor humano, eles vão me abraçar, eles vão ficar junto comigo. Então, tem que ser relevante, porque aí a gente vai querer cumprir essa meta. E ela tem que ser uma meta temporal. Eu tenho que estabelecer um prazo para mim colocar isso em prática e eu chegar, né, no meu objetivo. Por exemplo, quando eu estava escrevendo o e-book, eu estava meio devagar, então eu estipulei uma meta. Ó, eu preciso terminar até o mês passado. E aí eu comecei a divulgar um pouco, e agora também eu estava procrastinando para liberar o e-book, e aí não, essa meta tem que ser até a próxima semana. Então, a gente tem que, essa meta, ela precisa ser temporal. E aí, mais abaixo aqui, a gente vai começar a ler sobre mentalidade. Isso é muito interessante também, porque a gente precisa mudar a mentalidade, como no vídeo ali, que a gente tem capacidade. Deus deu capacidade para cada um de nós. E às vezes a gente acha que não vai conseguir. Então a gente tem uma mentalidade fixa, que eu não vou conseguir fazer. Se me derem uma atividade para fazer, eu vou dizer não, eu não consigo fazer, manda outro fazer. Mas se eu tenho uma mentalidade de crescimento, eu vou dizer, olha, eu não consigo fazer isso agora, mas eu vou aprender e eu vou conseguir fazer. E é isso que a gente tem que ter, a mentalidade de crescimento. Eu quero aqui citar a minha irmã, que ela tem uma mentalidade de crescimento. E se ela não ficar brava comigo de eu falar, mas ela tinha um objetivo de terminar o terceiro grau e ela conseguiu, porque ela achava que não conseguia, mas ela mudou a sua mentalidade e disse, não, eu quero terminar, eu vou conseguir, eu vou aprender. E ela terminou, olha só, né, uma mentalidade de crescimento. Então a gente tem que mudar essa mentalidade que eu não posso, que eu sou vítima, que a culpa é do outro. Isso aí não pode valer para gente. Isso tem que ser extinto da nossa vida. Aí depois a gente vai ver homens que tinham uma mentalidade de crescimento, como Davi, que era um menino, e ele derrubou um gigante. Então, para Deus não tem impossível, não tem impossível. Se Deus está no negócio, o negócio vai para frente, porque é Deus que nos dá a força. E a gente, então, tem que pensar dessa maneira. Aí nós vamos ter aqui os pilares para uma mentalidade. E assim, é bem legal e bem prático, né? Você vai ter informação ali de como colocar em prática também. O pilar da fé inabalável, olha, isso é muito importante para nós. Também essa parte aqui é muito importante, que é a parte do pensando diferente. Quando a gente quer mudar a nossa mentalidade, a gente precisa ter alguns passos. Então, esse passo do
identificar os pensamentos tóxicos, isso é muito importante também. Você não pode deixar que esses pensamentos fiquem na sua mente. E isso vai fazendo com que você fique triste, que você fique se comparando às vezes também. E a conclusão aqui, para nós finalizarmos o e-book, Deus, né, nos chamou, o chamado do homem é Deus que tem esse... Deus olha para os homens, olha para nós homens, e Ele quer homens responsáveis. Ele quer... E até eu estava fazendo análise mais desse último capítulo, né? E eu falo assim um pouco sobre grandeza. E Deus quer que a gente seja grande, mas a grandeza do reino de Deus, ela é diferente. A grandeza do reino de Deus é invertida desse mundo, porque na grandeza do reino de Deus, o maior é aquele que serve, não é aquele que é servido, como a gente vê nesse mundo, é aquele que perde, é aquele que nega a si mesmo. Então, o final aqui do e-book vai dizer: tudo começa com uma decisão. Então, eu te convido a tomar uma decisão, uma posição hoje, para mudar a sua mentalidade, para você investir em tempo para mudar a sua mentalidade, para traçar metas e objetivos para a sua vida, para você ter um tempo com Deus também. Deus quer um relacionamento conosco e Ele é quem tem as palavras da vida eterna. Aqui no finalzinho tem um desafio, você pode pegar uma caneta e pegar aquelas, quando eu falei, aquelas 5 áreas, que são as áreas principais na vida do homem: a espiritual, a área familiar, a física, a sua saúde, a área financeira, profissional. Trace objetivos e trace metas para chegar nesse objetivo. E trace metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Eu quero finalizar aqui com vocês, que eu não quero tomar muito mais tempo de vocês, com mais uns videozinhos assim, bem rapidinho, e creio que vocês vão gostar de assistir também. O que é sucesso? O que é vitória? É um carro novo? Viagens? Dinheiro? Não. Sucesso é vencer a si mesmo, olhar para si e para a sua vida e dizer: eu sou o único responsável pela minha vida. Eu sou o único responsável pelos meus resultados. Isso sim é sucesso. Bem ou mal, eu me coloquei nessa situação. Sucesso é celebrar meus acertos e aprender com os meus erros. Vencer é olhar de frente quem eu sou e perceber que não sou perfeito, mas também perceber que posso ser mais, muito mais, melhor, muito melhor. Veja tudo que você pode realizar, tudo que você nasceu para ser. Afinal, se existe uma chave dentro de você que libera todo o seu potencial, essa chave se chama autorresponsabilidade. Chega de se lamentar, olhar para o que não deu certo e buscar culpados, olhar para os problemas e ficar reclamando passivamente de tudo e de todos. Sucesso é ter autorresponsabilidade, sim. Por mais paradoxal que pareça, vitória é vencer a si mesmo, mesmo nas derrotas. A autorresponsabilidade é um estilo de vida abundante. É dizer para os acontecimentos que você é maior e mais forte que eles, que você possui brilho e força, energia e poder, garra e amor, seja qual for a situação. Essa é a sua condição humana. O vencedor não tenta mudar os outros. O verdadeiro vencedor muda a si mesmo. Enquanto isso acontece, tudo muda ao seu redor. A pessoa autorresponsável não se vitima ou fica reclamando, muito menos critica pessoas ou reclama das circunstâncias. O autorresponsável é protagonista da sua vida e não coadjuvante dela. O autorresponsável é escritor da sua história, o diretor do filme da sua vida. O autorresponsável olha para os sonhos em cada área da sua vida e se pergunta: como farei isso? De que maneira farei isso? O que preciso fazer para conquistar isso? A autorresponsabilidade é um estilo de vida super abundante. É dizer para a vida: venha, que estou pronto para ser um herói aprendiz. Eu estou pronto para conquistar. Eu estou pronto para realizar. Eu estou pronto para aprender. Venha que nem começou. O melhor da sua vida ainda está por vir.
E aí? Qual que vai ser a tua decisão? Deus está aqui, presente, e Ele está chamando e correndo os olhos dele por essa terra, procurando homens de honra, homens de valor, homens que querem assumir a responsabilidade, que querem ser autorresponsáveis pelas suas casas, querem ser autorresponsável pelo seu trabalho, lugar onde ele trabalha, ser autorresponsável, assumindo, batendo no peito, é comigo, eu não vou deixar para amanhã, eu vou fazer hoje. Deus está levantando uma geração de homens. E eu creio, tenho certeza que esse desejo não é só comigo. Quando Deus faz um mover, ele levanta várias frentes. E a Academia de Homens é uma dessas frentes, que quer recrutar homens que querem exercitar a sua mente, o seu coração, a sua vida espiritual, não viver naquele marasmo, naquela mesmice espiritual, porque Deus tem grandes coisas para nós. Nós enxergamos só esse mundo físico, mas tem muita coisa que a gente não enxerga, que é espiritual, e Deus quer nos mostrar isso aí. Mas está nas nossas mãos. A decisão para ser homem de verdade está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Será que eu vou deixar continuar a minha esposa lá sobrecarregada? A minha esposa fazendo tudo na minha casa e eu chegando em casa e ficando só sentado olhando TV, só sentando no sofá? Será que eu vou deixar lá no meu trabalho meus colegas fazer o trabalho por mim? Será que eu vou deixar lá no meu trabalho as coisas acontecerem e eu ficar só olhando? Ou eu vou assumir o meu papel? E eu tenho certeza que quando a gente assume o nosso papel, tudo muda ao nosso redor. Eu quero continuar aqui com vocês e mais um vídeo aqui para nós. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso, é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro e muitas vezes sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão seus mestres, os seus mentores e, claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso, ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso só você pode escolher. É isso aí, então. Só nós podemos escolher o que nós queremos ser. Olha, tudo isso que a gente viu aqui nesse tempo, tudo isso tem um propósito de nós escolhermos mesmo, porque tem capacidade nas pessoas, tem capacidade em nós homens de nós fazermos o que é certo, de nós darmos a nossa vida
pelos nossos amigos, darmos as nossas vidas pela nossa família, pelas nossas esposas. Olha, homem, não deixe para amanhã tomar essa decisão. Não deixe para amanhã. Deus está te dando a oportunidade hoje de fazer isso. E eu estou aqui muito feliz de todos vocês que estiveram aqui presentes. Graças a Deus pelas suas vidas. Que Deus abençoe a todos. E eu quero falar uma última coisa. Que existe somente um homem que nós devemos copiar. E só tem um homem, porque ele deu tudo. Esse homem deu tudo por nós. Jesus, ele deu a sua vida por nós. Por todas essas coisas erradas que a gente faz, todos os dias, tudo que a gente já fez no nosso passado. Ele pagou o preço, um preço de uma morte de cruz, a pior morte que poderia existir. E ele fez isso por mim, e ele fez isso por você. E ele já pagou a conta, e ele ainda quer te dar vida e vida em abundância. Então, homem, decida, escolha o caminho certo, escolha caminhar com o homem certo, que você não vai se arrepender. Obrigado por estarem juntos comigo aqui nessa live. Eu quero agradecer todos que comentaram aqui. E assim, eu estou muito feliz, né? Olha, glória a Deus pela vida de todos que assistiram, que estão ali, que comentaram. Eu não consigo responder agora, mas eu fico muito feliz. Eu vou deixar aqui um QR Code que você pode acessar com o seu celular ali. Vou deixar o link aqui no chat também para você acessar o e-book. É só clicar lá, vai estar um quadradinho e-book, ele vai te direcionar para o Google Drive e ali você pode baixar para o seu celular e pode ler aí a hora que você quiser. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, que vocês tenham uma ótima noite, que derrame as bênçãos aí sobre cada um de vocês. E tamo junto, curte aí, segue a Academia de Homens, ela está aqui para servir. Está aqui para ajudar nós homens a crescermos em sabedoria, crescermos na nossa fé, na nossa visão e ser homens corajosos, homens que assumem, que chamam a responsabilidade para si e não deixam que os outros decidam por nós. Um abraço aí para todos.